Está começando agora o momento da meditação na Palavra de Deus. Chegou o momento de compartilharmos uma porção das Sagradas Escrituras, que você possa estar atento agora, que você possa estar concentrado para ouvir a voz de Deus. Nesse momento, nós abrimos a nossa Bíblia na Epístola de Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos falar sobre apenas um versículo desta carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Segundo os historiadores, esse homem foi o irmão de Jesus, foi um líder da igreja em Jerusalém, foi um bispo da igreja. Após a morte de Jesus, a igreja cresce e Tiago escreve essa carta para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, para toda a igreja, para todos aqueles que creram na palavra de Jesus. Eu convido você a abrir na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Apenas o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Somente esse trecho. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A palavra diz que esse homem que suporta a provação, de que modo? Com perseverança, ele é um bem-aventurado. Mas eu convido o meu caro ouvinte a meditar comigo nessa noite. Nós temos ouvido tantas coisas, tantas mensagens na televisão, tantos anúncios, tantas frases feitas, tantos versículos soltos, tantas pessoas dizendo que, olha, você é filho de Deus, mal algum vai chegar até a tua casa, nada de ruim vai acontecer, você já é um vitorioso, você é cabeça e não cauda, você é mais que vencedor, você é isso, você é aquilo. Mas aí nós abrimos a palavra de Deus e Tiago, mandando uma carta para a igreja, ele exorta, ele estimula, ele aconselha a igreja a suportar com perseverança a provação. E diz que esse homem que suporta a provação, ele é um bem-aventurado. Então nós precisamos desmistificar algumas coisas. Primeiro, que o homem de Deus, aquele que já tem uma vida com Deus, ele não tem problemas. Mito, mentira, inverdade. O homem de Deus passa por problemas, sim. O homem de Deus tem problemas, sim. Enquanto estivermos no mundo, teremos problemas, sim. E aí, nós podemos ver também lá no Evangelho de João, palavras de Jesus. Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 33, o mestre nos diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vimos que Tiago fala sobre provação, nós vimos que Jesus fala sobre tribulações, que são provações também, são problemas, são momentos difíceis na nossa vida que enfrentamos enquanto estamos no mundo. Ei, você está no mundo? Eu estou. Se você está me ouvindo é porque você está no mundo, você não está em outro lugar. Então significa que enquanto estivermos neste mundo, passaremos por aflições. E a forma com que nós passamos pelas aflições, pela provação, nos diz quem somos. Se nós somos de Deus ou se não somos. Se nós somos bem-aventurados ou não. Porque é inevitável que venham as aflições. É inevitável. Enquanto estivermos no mundo, é inevitável. Mas a forma, a atitude que nós temos diante dos problemas é que vai dizer quem nós somos. Qual a nossa postura diante dos problemas? Vai definir quem somos diante de Deus. Nós temos provações, nós temos problemas, quem não tem? Aquele que diz que aceite a Jesus e pare de sofrer, ele precisa rever os seus conceitos, ele precisa voltar a estudar, voltar a ler a Bíblia. Ele precisa, com muito carinho eu digo isso. Ele precisa voltar a ler a Bíblia. Todos os apóstolos, com exceção de um ou outro, que eu não vou entrar no mérito nessa noite, não teve uma morte trágica, uma morte dura, uma morte terrível. Inclusive os apóstolos. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi torturado, Paulo passou fome, passou frio, foi preso inúmeras vezes, foi apedrejado. Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Mas nem por isso ele abandonou o Evangelho. Nem por isso ele abandonou a fé. Agora, é bem verdade que quando temos a Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos um Consolador. Porque Jesus, antes de ir, ele disse que enviaria o Consolador, que nos guiaria a toda a verdade. Nós temos alguém, nós temos um Deus dentro de nós, que nos conduz, que nos leva, que fala conosco, um Deus vivo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. E o Espírito Santo habita naquele que ama a Deus. E Tiago vem dizer que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Mas por que precisamos suportar com perseverança? Por que não podemos esmorecer diante das tempestades, diante das adversidades, diante do momento difícil? Porque se nós tivermos perseverança em Cristo Jesus, nós seremos aprovados. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, caro ouvinte, caro amigo, nós precisamos perseverar, nós precisamos ser aprovados na provação.
Porque aprovados, durante a aprovação, nós teremos a coroa da vida, que é promessa do Senhor para aqueles que o amam. É uma promessa de Deus para a tua vida, meu querido. Você pode passar por aflições, você pode passar por dificuldades nessa terra, você pode passar por momentos difíceis. Nós temos momentos difíceis, mas o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos dar força. Ele disse também que não nos daria nenhum fardo maior do que as nossas forças. Mas ele também disse que aquele que quisesse segui-lo precisaria tomar a sua cruz e ir após ele. Isso significa que a vida não é fácil, que a vida é difícil. Isso significa que no mundo nós temos aflições, nós temos os problemas, mas nós temos ferramentas, nós temos capacidade de superar uma a uma todas as aflições, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor age em nosso favor. Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele não permite que a gente passe por uma provação maior do que a nossa capacidade. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida de nós. Caro amigo, você pode estar passando por uma fase difícil, por uma aflição, mas saiba que você não está só. Você não passa sozinho. Deus está com você, te sustentando. E no momento certo, na hora certa, Ele há de te dar o escape. Ele há de trazer à existência aquilo que não existe. Ele há de abrir uma porta onde ainda só há parede. Ele há de providenciar a tua bênção. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele te ama, porque Ele te amou, e porque Ele te amará, e porque Ele é fiel, e porque Ele é verdadeiro. Meu amigo, não fique somente na fé do ouvir falar, na fé em dizer, eu acredito em Deus. Se você acredita em Deus, creia na sua palavra, creia nele de verdade, entregue a sua vida por inteiro para Ele, e aí sim, Ele faz toda a diferença na tua vida. Toda a diferença Ele faz. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus perto. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que está presente em toda e qualquer situação. Nós temos sim as nossas provações, nós temos, e isso não é sinal que Ele esqueceu de você, isso não é sinal que Ele não está com você, Ele não é sinal que Ele não te ama. Porque nós lemos no Evangelho de João 3,16, que todos sabemos de cor praticamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas é somente para todo aquele que nele crer. E esse crer não é dizer apenas eu creio em Deus, não. É para aquele que faz a vontade de Deus. Porque Jesus disse, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus foi categórico. Se você faz a vontade de Deus, você tem parte com Ele. Você crê nele. Você crê na sua palavra. Tiago vai além. Tiago diz lá no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Praticantes. Aquele que se considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar, diz o versículo 25, ainda no capítulo 1 de Tiago. Será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser próspero? Você quer ser alguém que realiza com êxito? Seja um operoso praticante da palavra de Deus. Entregue a sua vida para Jesus. É a melhor coisa que você faz. É a única coisa que você pode fazer. Ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é a vida. Deus abençoe os meus irmãos. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome